Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar em mais uma TPC da Educação Especial sobre o transtorno opositivo desafiador. Tá? Este é um transtorno em que não faz parte da educação especial, tá? Os transtornos de aprendizagem, transtornos de conduta, eles não fazem parte da educação especial, porque a educação especial é um público bem específico. Mas, em decorrência aí de alguns casos que têm sido recorrentes aí nas escolas, nós vamos falar um pouquinho sobre o TOD e tentar ajudar vocês aí neste atendimento a este público, que não faz parte da educação especial, mas também que necessita aí de um apoio e de uma atenção por parte de professores, gestores, enfim, por parte de toda a comunidade escolar. Tá? Antes, porém, a gente precisa pensar um pouco na inclusão. O que é inclusão, né? Inclusão é o respeito, a aceitação, a tolerância, a sabedoria, o discernimento, partilhar conhecimento, a tratar as pessoas com igualdade. Então, esse post aqui, sei lá, essa figura, mostra bem o que é a inclusão, né? A inclusão é todos estarem juntos, convivendo em harmonia, tendo a tolerância, a aceitação com o outro, né? Então, ensinar, uma frase do Paulo Freire aí para a gente pensar um pouquinho, ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Então, é o professor, é toda a equipe escolar, todos nós fazemos parte nessa construção aí do conhecimento dessas crianças, desses jovens. Então, a pauta de hoje, né, nós vamos falar então sobre o TOD. Como eu já disse para vocês, o transtorno positivo desafiador, ele não faz parte, né, ele não é um público específico da educação especial, por se tratar de um transtorno, mas que deve ter uma atenção especial aí por parte de todos. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o que é, as características, as causas, a diferença aí entre a birra e o TOD, o transtorno desafiador, como que é o TOD dentro da escola e como lidar, e por fim algumas estratégias, tá? Vou tentar aqui, eu não sou especialista em transtorno, o que eu vou passar para vocês é apenas parte de algumas leituras, de algumas bibliografias de estudo, porque e também minha intenção aqui também não é, como eu já disse em outros PCs, não é formar vocês especialistas, e sim auxiliá-los aí na questão do entendimento de como funciona essa criança tão desafiadora que tem dentro das nossas escolas. O objetivo nosso nessa formação é conceituar o transtorno desafiador e de oposição, ou transtorno opositor desafiador, essa nomenclatura pode variar um pouquinho, identificar as principais características e as possíveis causas, diferenciar as birras comuns dos sinais de TOD nos estudantes e apresentar algumas estratégias para o trabalho com estudantes com TOD. Tá? Então, TOD o que é? Transtorno desafiador de oposição ou transtorno opositor desafiador é uma condição caracterizada por padrões recorrentes de comportamentos negativos. Normalmente, são direcionados a figuras de autoridade na vida da criança, como pais, professores, familiares e outros adultos. Então, o transtorno desafiador é aquela criança que não aceita uma figura de autoridade. Então, ela está sempre questionando essa figura de autoridade, quer seja pais, professores, o adulto em si, tá? A criança com esse transtorno tem um temperamento muito volátil e a conduta desafiante, ou seja, é um temperamento instável. Ela tem a forma dela agir desafia a outra pessoa. E as crianças com TOD, elas não sentem remorso as crianças com TOD, elas sentem remorso depois que passa aquela crise, porque elas agem na emoção. Então, elas sentem sim remorso, tanto é que várias crianças, após essa crise esse ataque à autoridade, elas choram, elas ficam tristes, porque elas sabem que
que ela agiu errado, mas ela não consegue controlar as emoções, tá? As características. As características do transtorno desafiador de oposição são variadas. Para que elas sejam associadas ao TOD e não a comportamentos ocasionais, típicos da infância ou da adolescência, ou seja, tem uma fase na vida da criança e do adolescente que ele é contra tudo e todos, né? É a fase da birra na criança e a fase da autoaceitação na adolescência. Então, tirando essas duas fases aí, que é típico do comportamento infantil e adolescente, os sintomas, ou seja, as características de TOD, elas devem durar mais de 6 meses, tá? 6 meses ou mais. A criança opositiva desafiante tem dificuldade para compreender as regras, as opiniões de terceiros, elas não lidam muito bem na questão da frustração e de que maneira ela expressa esse desconforto? De modo agressivo. E ela fica assim bem evidente que ela não tem um controle emocional daquilo que ela está fazendo. É algo que extrapola as atitudes, o jeito de falar da criança, o jeito de agir. Então, é aquilo que fica muito evidente na questão das emoções. Outras características, elas discutem com adultos, perdem a calma com muita facilidade, eles desafiam regras e instruções, importunam outras pessoas, tem esse instinto provocativo, né, nos adultos e em outras crianças, reagem às repreensões ou regras com agressividade ou manha exagerada. Não sabe expressar emoções intensas sem gritar. Então, aquela criança que na hora da emoção ali, elas gritam, elas não sabem explicar de uma outra maneira, elas não sabem se comportar de outra maneira. Responde à frustração com choro, com birra, com agressividade. E sempre ela transfere a culpa do que aconteceu ali a outra pessoa. Nunca a culpa é dela, a culpa é sempre do outro. Então, briga com os amiguinhos na escola, fica ressentido, fica magoado, triste com facilidade. Ele tem esse instinto de ser cruel e vingativo ocasionalmente, mas não é uma coisa duradoura, né? Eles têm esse sentimento de crueldade, de vingativa, mas passa depois. Aí vem o remorso. Sente-se culpado e chora após as atitudes ruins que tem. Além disso, a criança com TOD também tem dificuldade para se envolver na escola, especialmente na interação com os amigos. Ou seja, por ela ter esse comportamento difícil, esse comportamento explosivo, acaba com que as crianças, os outros amiguinhos, se afastem. Então, essa interação também é prejudicada na criança ou no jovem com TOD. Então, aqui eu coloquei algumas características do TOD, né? Para ficar assim, bem claro. Então, aqui, ó, discussão excessiva com adultos, birras frequentes, questiona regras com frequência, desafia e se recusa a cumprir regras, tentativa de irritar ou chatear as pessoas, então aquela criança que fica provocando, que fica irritando, culpa os outros por seu comportamento, então ele age assim porque o coleguinha mexeu, porque a professora fez isso, então é aquela criança que sempre põe a culpa no outro. É sensível e facilmente irritável, ou seja, aquela criança que qualquer coisinha tira ela do prumo, tá? É raivoso ou ressentido com frequência, fica magoado, fica ressentido com as situações. Fala mal e odeia quando chateado. Então, se alguém provoca, e aí ele fica irritado. Rancoroso e busca vingança. Mas é no momento. Depois que passa, é aquilo que eu falei, ele sente remorso e chora, tá? Na sala de aula, se recusa em trabalhar em grupo, é pouco participativo nas atividades, incomoda os colegas em sala, aquela criança que está sempre mexendo, puxando o cabelo, brigando, xingando. Ela tem esse comportamento devido ao transtorno positivo desafiador. Tem o comportamento vingativo no momento, tem conflitos com os professores e
com tudo isso aqui, ele vai apresentar uma dificuldade de aprendizagem. Não significa que a criança tenha uma deficiência, tá? Por conta de todos esses itens aqui, ela não consegue aprender, ela não consegue ter ela não consegue desenvolver as atividades de maneira como deveria, certo? Então, por isso que o TOD, na maioria das vezes na escola, elas não têm um bom rendimento, por conta de todos esses fatores. As causas. Não existe um fator específico que desencadeia o transtorno positivo desafiador. No entanto, para a maioria dos especialistas, o TOD é uma consequência de combinações entre predisposição neurobiológica, fatores de risco psicológico e disfunções no ambiente em que a criança está inserida. Tá? Então, esses três fatores, tanto a predisposição de ter alguma coisa aí, os fatores de risco psicológico, abuso, uso de drogas, isso tudo pode desencadear o transtorno positivo desafiador. E também a questão do ambiente em que essa criança está inserida, se é um ambiente de violência, se é um ambiente de abuso. Então, esses três fatores combinados podem desencadear aí o transtorno positivo desafiador. Sabe-se já, né, por ser um transtorno recente aí em estudos, sabe-se que o funcionamento cerebral da criança com TOD, do jovem com TOD, o cérebro dele apresenta modificações na questão do autocontrole, tá? Então, se a gente, estudando o cérebro de crianças e jovens com TOD, descobriram que ele não tem a questão da autorregulação, ou seja, aquilo que pode e aquilo que não pode fazer, como se controlar de determinadas situações. Então, dessa forma, a gente pode conseguir trabalhar com essa criança para que ela vá desenvolvendo isso, porque isso essa condição é uma condição neurológica, né? Então, existem aí fatores que, combinados, desencadeiam essas emoções essa questão de comportamento. Também é importante lembrar que nem sempre o transtorno, nem sempre o TOD, aparece numa criança típica, tá? Ou seja, naquela criança que não tem nenhum tipo de outros transtornos. Geralmente ela vem com outras condições, associada ao TDAH, né? Associada ao autismo e associado ao transtorno bipolar. Então, é bem recorrente as crianças que têm o TOD ter outras condições também, tá? Muitas vezes o TOD associado ao autismo e ao TDAH, que são os mais recorrentes aí na nossa escola, que a gente tem acompanhado. O tratamento dessa condição, ela deve ser multidisciplinar, ou seja, envolve vários profissionais. Medicação, quando necessário, tá? Auxilia aí boa parte das crianças nessa autorregulação do humor, enfrentar bem a questão da frustração. A psicoterapia comportamental e familiar, ou seja, aquela terapia que vai trabalhar as questões desse emocional, dialogar com a criança, ter paciência ao falar, explicar os motivos. Então, eles trabalham tudo isso com a família, para a família aplicar isso com essa criança ou com esse jovem com o TOD. E o suporte escolar. No suporte escolar, que aí é a nossa parte, porque todas a medicação, a psicoterapia comportamental não depende de nós, né? Está além da nossa capacidade. Mas o suporte escolar, este nos pertence. Então, deve-se oferecer apoio, reforço, ter o diálogo com essa criança, procurar engajar melhor esse estudante nas regras da escola. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre a questão das regras. Então, cabe também a nós, educadores, oferecer esse apoio a esse estudante que tem essa condição de TOD. As referências do TOD são recentes. Os primeiros relatos assim, em relação ao TOD da década de 1980. Tá? E só em 2013 ele foi colocado
dentro do diagnóstico de transtornos mentais, ou seja, ele tem um CID para isso. Então, só em 2013 que ele passou a ter um CID específico para o transtorno aí de opositivo desafiador. Nos anos 2000 para cá, mostram que o cérebro dessa criança trabalha de forma diferente, né? Eles apresentam essa instabilidade aí na autorregulação emocional, na questão de cumprir atividades que não são do seu desejo, ou seja, eu não quero fazer, então não faço, né? Então aí todos esses estudos mostraram que o funcionamento do cérebro acaba levando a esse mau funcionamento, né, entre aspas, ou essa falta de funcionamento na questão da autorregulação, acaba levando esse comportamento disruptivo, ou seja, esse comportamento ruim e inadequado para a condição, né? Cerca de 40 a 50% desses pacientes, ou seja, desses jovens, eles são medicados, porque os pais, né, ou o cuidador, ou o responsável por essa criança, já está no limite de tudo. Então, já não consegue mais lidar com a situação frente ao diálogo, tá? Então, aí passa-se a medicação. A medicação é uma questão assim bem pontual, que deve ser analisada. A gente não pode falar assim, essa criança é porque ela não está medicada. Não é isso. É que a gente tem que tentar outras alternativas antes de entrar com uma medicação. Porque essa medicação vai deixar essa criança mais apática, menos questionadora, né? Então, a gente precisa ter bastante cuidado em relação à questão de medicamentos. Mas cerca de 40 a 50% das crianças que apresentam o TOD necessitam aí dessa medicação até para auxiliar na questão de crises mais severas, onde os pais já também não conseguem mais expressar as autoridades, tá? A autoridade que tem sobre a criança, sobre a questão de regras, de limites. Então aí nós vamos ver um pouquinho a questão da birra ou TOD. A criança com TOD, ela não consegue elaborar bem as situações quando ela é contrariada. Então, no quadro, e esse quadro aí de birra, né, dessa negação, negação de regras, desse desafio à figura de autoridade, ela não se modifica com o tempo. A birra tem uma duração, né, que dura um tempo específico. O TOD não, o TOD essa criança vai ser desafiadora, vai ser briguenta, vai ser questionadora, o tempo todo. Então, não existe um período específico, tá? Então, vamos lá. Vamos pegar esse quadro aqui para a gente ver a diferença, então, aí da birra e do TOD. De 8 meses a 4 anos de vida, é normal a criança fazer esse tipo de birra, mas o TOD se manifesta depois dos 4 anos, tá? Fatores redutores. Autolimitado e reduz com a ação dos pais. A birra, se os pais ou responsáveis souberem agir ali, a criança para de fazer birra. No TOD, não. Ele se prolonga durante toda a infância e adolescência. O desenvolvimento da criança é normal na birra. Com o TOD, pode haver atrasos e problemas comportamentais e sociais, tá? A socialização com seus pares. Durante a birra é normal. Com o TOD é difícil essa socialização, pois ao fato de ele estar constantemente irritado, com problemas de relacionamento com outras crianças, então isso faz com que essa socialização com seus amigos, com seus pares e com as pessoas que cuidam, fazem com que elas se sentem prejudicial isso no TOD. Já na birra não. Problemas de sono e comportamento. Quando a criança comum, típica, né, que na birra não sente esse tipo de transtorno do sono, né, dorme mal, agitado. No TOD é comum. Histórico familiar de transtornos de comportamento. Se a gente analisar uma criança que está fazendo birra, na histórico familiar dele não apresenta nenhum tipo de comportamento, de transtorno de comportamento. Já no TOD, ele geralmente, a criança que tem TOD, traz aí
históricos de comportamentos de familiares que também apresentavam aí mais ou menos o mesmo sintoma. Então, essa é a diferença. A birra ela é normal, tá? Os questionamentos na adolescência é normal, mas quando isso perdura muito tempo, mais de 6 meses, e que não passa e é associado a outros fatores, na questão da socialização, na questão do problemas de aprendizagem, a criança tem comportamento, tem dificuldade em dormir, tem histórico na família de comportamentos aí desafiadores, a gente pode aí indicar indícios de uma criança ou de um jovem que tenha o transtorno positivo desafiador. O TOD na escola. Conviver com o aluno com o TOD na escola não é fácil. A gente sabe o quanto desafiador é ter uma criança que tudo questiona, que tudo brinca, que não aceita regras, que mexe com os colegas, que está sempre mexendo com o professor, questiona o professor, enfrenta o professor. A gente sabe o quanto isso é desafiador. É uma tarefa difícil, porque as crianças, elas argumentam, as crianças com TOD, argumentam toda e qualquer regra. Se essa regra vier de uma figura de autoridade, ela vai questionar. Por quê? Porque essa criança, ou esse jovem com TOD, ele não vê no adulto, ele não vê no professor, nos pais ou responsáveis, uma pessoa de autoridade sobre ele. Ele se iguala a essa pessoa na questão de liberdade, de fala. Então, ela não enxerga no outro essa questão da autoridade. Então, ela discute de igual para igual. Então, devido a esses comportamentos hostis e desafiadores, essas crianças e adolescentes, frequentemente, elas são discriminadas. Elas perdem amigos, perdem oportunidades, deixando até, às vezes, a gente sabe, a questão assim, de ser convidados para festa, porque ninguém vai querer aquela criança que mexe, que fica brava, que tem excessos de agressividade, tá? Então, dessa forma, o transtorno positivo desafiador na escola pode afetar a aprendizagem, sim, dos estudantes. Eles podem ter a dificuldade aí em aprender. Estratégias. Existem algumas adaptações, mas a gente não falando em adaptação curricular, tá? Lembrando lá, a adaptação curricular é para um público específico, é para os públicos da educação especial. Nós estamos falando de transtornos de comportamento aí, que às vezes é necessário fazer alguns ajustes dentro da condução dessa criança dentro do espaço escolar, que ajuda a fazer que faz a diferença na questão de acalmar, de manter essa criança mais organizada possível. A primeira sugestão é fazer algumas mudanças que podem beneficiar esse estudante, colocando ele na primeira carteira, próximo ao professor, para que ele não se distraia com outras coisas. O TOD não é uma condição do TDAH, tá? Mas os dois transtornos podem apresentar comorbidades, ou seja, tanto a criança que tem como a característica principal, o TOD, pode ter associado ao TDAH, como a criança que tem a característica principal pode ter como comorbidade o TOD, tá? Estima-se aí que 50% das crianças e jovens que tenham o TOD tenham os dois, TOD e o TDAH. Então, é bastante desafiador, porque além dessa questão de oposição, de desafiar essa figura de autoridade, o TOD tem a questão do TDAH, desse déficit de atenção, dessa hiperatividade, de não parar, de que está querendo sempre sair da sala. Então, a criança, 50% dos casos tem as duas coisas associadas, tá? Advertir comportamentos com calma. Quando uma criança começa a questionar, começa a desafiar, nós precisamos ter paciência e entender que o adulto da história ali somos nós. E ele é uma criança que tem um transtorno, ou um jovem que tem um transtorno, e que precisa de uma autorregulação. E é o adulto que dá essa autorregulação para ele. Então, quando esse estudante quiser adotar comportamentos que chamem a atenção, a melhor maneira não é repreender na frente dos demais estudantes. Não é ficar bravo,
porque aí ele vai ficar mais irritado, ele vai bater de frente com o professor, ele vai desestruturar toda a sua aula, todo o ambiente escolar ali, por conta de você ter chamado a atenção dele de maneira incorreta, tá? Ao adverti-lo, ao chamar a atenção, deve-se fazer de uma forma mais branda, nunca colocando essa criança numa situação de constrangimento, tá? Por quê? Porque é importante que você coloque, que estimule a amizade dessa criança com os demais alunos, tá? Outra dica é manter a calma, mesmo nos momentos de agressão. Quando a criança pode contrariar, ela pode agir de forma mais ríspida, ameaçar a bater, agredir o coleguinha. A melhor forma de lidar com isso é segurar as mãozinhas, segurar as mãos, olhar nos olhos dessa criança, falar diretamente para ele, abaixa, fala diretamente com ele, para que dessa forma ela perca a coragem de agir, porque ela vai agir no impulso. Se você se abaixar, olhar no olho dessa criança, ela vai perder um pouco a coragem de fazer o que ela tinha em mente. Então, por isso que não é aconselhável você ficar batendo boca com essa criança, pois vai trazer tanto o desgaste, tanto para o professor quanto para o aluno. E aí pode causar dentro da sala de aula algumas situações que vai desestruturar tanto a escola, tanto a sala de aula como a escola e os demais colegas. Tá? Então, professor, não entre em choque com essa criança de maneira mais agressiva, porque é isso que ela quer. Ela faz isso não porque é intencional, ela faz isso porque ela não sabe lidar com essas emoções. Lembra lá que o cérebro dela tem alguma coisa ali que não permite que ela tenha essa autorregulação do que deve e que não se deve fazer. A inclusão total desses estudantes. Esses estudantes precisam ser incluídos. Então, se algum desses estudantes agir de maneira adequada, não faça como certos profissionais que colocam o isolamento dessa criança. Né? Então, procure chamar a atenção dos estudantes de uma outra forma. Tirar o foco da questão negativa. Então, pedir ajuda, pedir para que ele faça parte de alguma brincadeira. Isso faz com que ele se sinta pertencente a esse grupo. E se isso não adiantar, aí sim, tomar outras atitudes, chamar os pais, se essa criança tiver um terapeuta, tiver algum acompanhamento, tentar aí resolver a questão dessa rebeldia. A única coisa que não pode fazer é submeter essa criança ao isolamento e ao constrangimento, porque isso só vai agravar a situação. Uma questão bastante importante também é em relação à confiança desses estudantes. Você precisa conquistar a confiança desses estudantes. Né? É essencial que ele estabeleça essa relação, porque ele vai inibir certas ações que ele gostaria de fazer. Tá? Então, se o professor consegue adquirir esse laço de confiança com esse estudante, ele provavelmente não vai agir de forma muito mais agressiva com você. Então, conquiste a confiança dele, traga ele para você. Aí, dessa forma, você vai conseguir controlá-lo aí nesses momentos de crise. Seja objetivo e claro em relação às regras, tá? Olhos nos olhos, evite a agressividade. Ele pode estar sendo agressivo, mas nós, com palavras, com ações, nós temos que ter firmeza. Não é ser agressivo, é ser firme. E elogiar. Elogiar quando essa criança ela tiver feito alguma coisa positiva, né? Procurar ressaltar as características positivas dessa criança, não o seu lado negativo. O lado negativo todo mundo está vendo. O que precisa é reforçar as características positivas. Todos nós temos características positivas. Então, reforçar essa criança o lado positivo. Porque senão isso vai fazer com que essa criança, esse jovem, se afaste. Né? Interagir energicamente no momento de agressividade só vai fazer com que a situação saia do controle. Ou seja, a criança está explodindo. Se você explodir também com ela, só vai fazer com que a situação piore. Aí pode partir para agressividade física, agressividade verbal. Então, nos momentos de
dessa agressividade da criança, procurar manter a calma e não explodir, porque explodindo, a gente perdendo a paciência, vai fazer com que essa criança exploda também, mais ainda, e aí a situação pode sair do controle. É fácil? Não, não é fácil, gente, eu sei que não é. Não é porque a gente não está dentro da sala de aula que a gente não conhece a realidade de uma sala de aula, tá? Não é fácil, desestrutura mesmo, você perde a paciência, como que aquela criança tão pequena pode te tirar do sério assim tão fácil, mas a gente precisa mostrar que quem é o adulto, quem tem o conhecimento que aquela criança não está no seu normal, em seu estado de razão, somos nós, tá? Observações importantes. A abordagem do TOD, ela envolve 4 características, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. A psicoeducação, o treinamento do staff escolar, ou seja, os professores, direção, os funcionários têm que entender um pouquinho do que está acontecendo com aquela criança. O treinamento de habilidades sociais que são realizadas com a criança. Treinar a habilidade social. A partir do momento que eu treino algumas habilidades sociais, hoje a gente tem aí nas escolas as habilidades socioemocionais. Então, associado a essas habilidades socioemocionais junto com as habilidades sociais, né? Prever e tentar manter aí a questão do bullying sob controle. Porque a criança com TOD, ela tanto pratica o bullying, como ela sofre o bullying, né? E a questão aí do reforço escolar. Provavelmente essa criança que tem o TOD vai precisar de um acompanhamento mais de perto, de trabalhar essas habilidades aí em relação à aprendizagem, tá? Essas formas de condução devem ocorrer simultaneamente colocadas num processo sistematizado e rotineiro na escola. Ela não pode ser pontual, né? Então, o entendimento dos professores, da gestão em relação a essa criança, o treinamento das habilidades, a prevenção do bullying e o reforço escolar, elas devem caminhar juntas em relação a essa criança com TOD, essa criança ou jovem com TOD. Eu vou passar para vocês aqui uma técnica que foi desenvolvida numa experiência de intervenção com os pais de crianças com TOD, aplicado aqui no Brasil, tá? Ele consiste em 9 passos de intervenção. Eu vou passar para vocês como aconteceu, e aí vocês podem verificar aí, adaptar aí a questão dentro dos espaços escolares. Então, por que as crianças se comportam mal? Neste passo, o professor é estimulado a desenvolver. Precisamos pensar, por que essa criança está se comportando dessa maneira? Então, neste passo, a gente é estimulado a desenvolver a compreensão sobre quais fatores estão assentadas as causas do mau comportamento e verificar se as formas de coerção, ou seja, a forma de agir com essa criança, de impor as regras para ela, está funcionando ou não. Prestar atenção no bom comportamento, é aquilo que eu falei. Essa criança, ela tem um lado positivo. Então, o objetivo principal desse passo é priorizar a observação e os comentários para os bons comportamentos desse indivíduo, buscando elogiar e valorizar o que ele faz de positivo. Então, eu entendo ali qual tipo de comportamento está funcionando ou não. Eu elogio e busco valorizar os comportamentos positivos, as atitudes positivas. Outro passo, aumentar a brincadeira independente. Ao monitorar as brincadeiras da criança, no intervalo, no recreio, pode-se criar momentos ou episódios sociais onde se observa a reação da criança e se estimula com elogios e pequenas reorientações de bons comportamentos. Então, é no momento de brincadeira ali que a gente vai ajudar essa criança a entender o comportamento, qual é o comportamento adequado frente aí às situações que a brincadeira ou a questão social necessita. Prestando atenção no comportamento nas instruções, treinar essa criança a receber e dar instruções curtas, de fácil entendimento para a criança, e ver o resultado e o desempenho das mesmas. Pode-se fazer dividido a turma em grupos para avaliar melhor as respostas.
Ou seja, eu dou ordens curtas para essa criança. Não adianta eu passar uma comanda muito longa que ela não vai ter esse entendimento, ela não vai entender o porquê. A criança com TOD, ela precisa entender o porquê dessa regra, o porquê dessa comanda, tá? A regra por regra para ela não é o suficiente, ela precisa entender o porquê de tudo isso. Ensinar a ler o ambiente social. O professor precisa ler, aprender a ler o ambiente social ali que essa criança está inserida, tá? Então, observar os colegas do grupo, relatando o que viu e as consequências da interação. Então, o professor precisa estar atento a essas questões, né? Pode-se partir disso para identificar antecedentes de intenções, como se procedeu na prática. Inclusive, serve para aliviar modos de comunicação não verbal durante a troca de tarefas. Esse ler o ambiente social ajuda o professor a entender o que desencadeou toda aquela crise da criança com TOD. O que levou essa criança a ter? Porque nunca é do nada, tá? Nunca essa criança ficou irritada do nada. Alguma coisa ali desencadeou que fez com que essa criança saísse do controle em determinados momentos. Então, o que desencadeou? E a partir do momento que eu identifico ali, eu faço essa leitura do ambiente e sei e vejo ali o que essa criança, o que desencadeou esse tipo de comportamento, eu posso interagir, tá? Facilitando a empatia. É preciso treinar a empatia, né? Entender o que significa empatia, suas características na criança, sabendo prestar atenção nos sinais, mudança de postura, de fala, de fisionomia, ouvir de forma atenta ao que as crianças têm a explicar sobre como ela reagiu em uma situação. Então, às vezes a gente precisa ouvir essa criança o porquê dela ter agido daquela maneira. Expressar verbalmente o apoio e a compreensão a essa criança. Elogiar as manifestações de empatia, tá? E conversar sempre com os pais, com os pais de maneira que eles podem criar modelos de empatia também dentro de casa, no relacionamento entre os pais, nos relacionamentos aí entre avós, primas, ou seja, construir com essa criança o conceito de empatia. Ela não consegue aprender isso sozinha, então precisa nós, como educadores, como professores, ajudá-los a entender a questão da empatia. Isso não só para as crianças com transtorno, com esse tipo de transtorno, mas com qualquer criança, tá? Melhorando o comportamento na escola. De que maneira? Estimulando o trabalho colaborativo. Os pais precisam estar muito junto com a escola, tá? Então, os pais precisam monitorar as tarefas, comunicar à escola a evolução. Eu sei que isso não depende de vocês, não depende de vocês, professores, não depende de nós, professores. Mas a gente precisa estimular esse tipo de comportamento nos pais, tá? De que maneira? Chamando a atenção esses pais, a necessidade dessa criança ter esse acompanhamento mais sistemático em casa, né? Esse desenvolvimento de habilidades sociais em casa. Então, de que forma? Sempre na sensibilização, nesse chamamento aí dos pais para perto da escola. Representação de papel. Uma coisa bastante legal para fazer com essas crianças é inverter o papel, né? Usar o teatro, usar as linguagens aí artísticas, né? Envolvendo aí, invertendo o papel. O aluno se torna professor e o professor o aluno, para que o aluno entenda também a posição do professor. Então, como é que o professor agiria, esse aluno agiria como professor se uma criança tivesse esse tipo de atitude? Então, invertendo os papéis aí, colocando um no lugar do outro, também ajuda a entender e a amenizar a questão dos comportamentos que não são positivos. Desenvolvendo a capacidade de expressar. Esse passo desenvolve a capacidade de assertividade, ou seja, expressar-se no momento certo de forma correta, tá? A diferença entre o comportamento passivo, aquele que aceita tudo,
o agressivo e o assertivo. O assertivo é por meio de palavras, você agir no momento certo de forma correta, tá? Porque às vezes a gente age certo, mas no momento errado. E aí, ao invés de ajudar essa criança, nós vamos piorar a situação. Então, a criança ela precisa entender, né, algumas situações, então a gente precisa agir de maneira pontual, de maneira assertiva, não com agressividade. Elas precisam saber entender os seus direitos, deveres, e a gente também, agindo de forma assertiva, vai fazer com que ela entenda isso. Então, a partir do momento que ela consegue entender os seus direitos e deveres, a gente consegue agir da maneira como essa criança vai agir. Não, a gente começa a melhorar esse comportamento negativo da criança dentro da escola, dentro do contexto social. Então, as vantagens de forma de agir assertiva, essa forma de agir de maneira correta, no momento correto, faz com que a criança desenvolva aí essas habilidades sociais. Esses 9 passos aí são passos que nós temos que trabalhar também com a gente, né? Na questão de emoção, na questão de desenvolver a empatia também com essas crianças. É importante que o professor não transforme esse estudante, né? É importante que nós, professores, não foco de problema, nem estigmatizar essa criança. Nós precisamos buscar atitudes positivas e reverter essa tendência positiva em bons comportamentos, em comportamentos afetivos, né? Então, uma forma bastante interessante de fazer isso é buscar a forma de teatro mesmo, trabalhar a questão da expressão, do olhar, do gesto. E principalmente, pessoal, principalmente, ao lidar com uma criança ou adolescente com TOD, tenha em mente que ela convive com uma condição de saúde e que ela precisa de apoio, ela precisa de afeto e de orientação. Lembre-se sempre que ela não tem culpa de viver essa situação. Às vezes, a gente, muitas vezes, né, no calor lá das atitudes, no calor da discussão, da explosão de agressividade dessa criança, a gente esquece que isso é uma condição de saúde e ela age assim não porque ela quer, tá? Ela não tem culpa de agir assim. Então, nós precisamos lembrar, né, que o adulto da relação somos nós, né? E apoiar essa criança, porque ela está agindo dessa maneira, não porque ela quer, certo? É bem assim, instigante isso, porque ao mesmo tempo que essa criança, essa criança está ali num momento de crise, e nos desafia a entender, né? Eu sei que não é fácil, mas eu creio que com o tempo a gente vai conseguindo melhorar as questões sociais dessa criança. Lembrando também que nós estamos vindo aí de 2 anos de pandemia, né? Onde as crianças ficaram afastadas do convívio social, do convívio com os amigos. Tinha muitas crianças aí nesse contexto, elas ficaram dentro de casa, onde a companhia dela era a televisão. Então, ela não sabe partilhar, ela não sabe ouvir. Então, nós precisamos ter muito cuidado nessa questão de estigmatizar uma criança por um tipo de comportamento. O TOD, ele sofre muito a questão, essa pressão. Vocês percebam que as crianças com TOD, dentro da sala de aula, após essa crise, ela chora, ela se arrepende. Por quê? Porque saiu do controle dela. Ela não tem controle sobre as emoções. E lembrar sempre que a escola tem que ser um lugar em que as crianças tenham oportunidade de ser elas mesmas, onde as diferenças não são escondidas, mas destacadas. Essa criança com TOD, ela tem uma característica boa. Procure essa característica boa e trabalhe a característica
positiva nessa criança, não as características negativas. Tentem, né, valorizar o positivo em detrimento do negativo, né? Então, a escola inclusive é essa, que utiliza as diferenças para destacar o positivo dessa criança. Então, eu penso que a escola deve ser isso, né? Deve ser o lugar onde os diferentes se encontram, né? E é na diferença que a gente se constrói, que a gente se modifica como ser humano. Imagine se nós fôssemos todos iguais, gostando das mesmas coisas, agindo da mesma maneira, né? Então, nos desafios e nas dificuldades que a gente cresce. Então, as crianças que têm o transtorno opositivo desafiador na verdade, um desafio para nós, né? Para buscarmos a paciência, o autocontrole em nós e depois neles. Então, eu deixo aqui para vocês a bibliografia, tá? Do que a gente estudou aí para poder falar essa uma horinha aí para vocês. Eu deixo o meu muito obrigada, meu nome, PCNP de Educação Especial, meu e-mail, meu celular, que é também meu WhatsApp, e o blog aí onde a gente posta as atividades, posta os materiais relacionados à formação. Mais uma vez, pessoal, eu quero aqui deixar claro e registrado que o TOD, como todos os outros transtornos de aprendizagem, TDAH, dislexia, a descalculia, eles não fazem parte da educação especial. Mas mesmo não fazendo parte da educação especial, eles precisam ter um olhar diferenciado por parte de nós, professores, por parte da gestão escolar, porque essa criança, ela está na escola buscando um caminho. E a gente precisa indicar esse caminho, para que ele possa construir esse conhecimento, tá? Fácil não é, certo? Mas a gente precisa ajudá-los, né? Porque muitas vezes essa criança só vai ter nós, professores, escola e gestores, para conduzi-las num caminho de sucesso, tá? Então aqui eu deixo o meu muito obrigada, estamos aqui na diretoria sempre à disposição de vocês, qualquer dúvida, qualquer problema, qualquer dificuldade, vocês podem entrar em contato, tem aí meu número, tem aí meu e-mail, vocês podem entrar em contato. Também, se precisar qualquer apoio dos demais PCNPs, nós estamos aqui para ajudá-los. Então, eu deixo para vocês um até mais, que nós possamos aí nas próximas formações abordar também um pouquinho de cada uma dos outros transtornos, tá? No final, eu peço para que vocês, junto com o ofício, com o comunicado aqui do NPE, foi o link com a avaliação. Eu peço que vocês avaliem a formação, coloquem aí sugestões sobre próximos temas e nós estamos sempre abertos aí para críticas e sugestões. Um abraço a todos, bom trabalho, que Jesus abençoe. Tchauzinho.